Futebol de bolso. Com Brás Assunção. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao dia 14 deste Euro 2020, o primeiro dos oitavos de final desta competição. A Dinamarca defrontou o país de Gales e cilindrou por completo a seleção de Gareth Bale por 4-0. Já a surpresa do dia vai mesmo para o jogo Itália-Áustria, com direito a um prolongamento. A seleção austríaca deu bastante luta a esta seleção italiana, com um ritmo mais baixo daquilo que nos presenteou na fase de grupos. Porém, a magia de Federico Chiesa abriu a vitória para a Squadra Azzurra com um gol de se tirar o chapéu. Para a conversa de hoje tenho uma estreia, o Marcos Porfírio, criador de podcast, porque tudo é futebol. Marcos, bem-vindo ao Futebol de Bolso. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, Brás, boa noite a toda a audiência também. Ora, essa. É um gosto ter-te aqui, uma estreia neste formato e também no Futebol de Bolso, no podcast, portanto fica bem à vontade e vamos falar de futebol. Ok, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês todos. Muito bem. Marcos, vamos começar logo pelo jogo que a gente viu com mais atenção, aqui o Itália-Áustria. Esta seleção italiana, ao contrário daquilo que nos presenteou, como eu falei na intro, num futebol bem vistoso, bem alegre, muito ofensivo, desta vez já estava com um ritmo um pouco diferente. Achaste também isto? Sim, a Itália se calhar foi a seleção do Euro que mais cedo chamou a atenção. Também porque não estávamos tanto à espera de uma seleção a jogar tão bem. E portanto aumentou muitas expectativas logo nos primeiros momentos, nos primeiros jogos que fez, não é? Depois houve aqui esta sensação que é, a gente olha para o grupo da Itália, tinha a Turquia, o país de Gales e a Suíça, e quando analisamos estas três seleções, de facto, pode eventualmente também ter tido um pouco a ver com isso, ou seja, três seleções, a Turquia, pronto, foi o que foi, uma grande desilusão, talvez a maior das desilusões, mesmo muito fraca. O país de Gales, também pelo que se viu hoje, não querendo adiantar ainda esse tema, mas uma seleção muito soft, muito mole, sobretudo a nível defensivo, e a Suíça também muito inconstante. Talvez também tenha sido um fator para fazer sobressair a Itália da forma como sobressaiu na fase de grupos. Hoje a história já foi um pouco mais diferente. De facto, esta seleção austríaca, como também nos deu na fase de grupos, bastante interessante. Não é só de David Alaba que respira esta seleção, e um jogador como já é nosso conhecido, porque já defrontou já o Benfica na época passada, penso eu, o Sabitzer do RB Leipzig, que é um jogador também que dita o ataque desta seleção austríaca e que deu muito que fazer aos italianos hoje. Sem dúvida. A minha sensação da seleção da Áustria, falando do jogo de hoje em concreto, talvez tenha havido ali uma pequena condicionante psicológica por estar a defrontar a Itália. Acho que inicialmente a primeira parte foi completamente distinta do resto do jogo, da segunda parte e do prolongamento, e penso que a Áustria jogou muito atrás, talvez também empurrada pela Itália, tudo bem, mas houve ali talvez um pouco de receio a mais, de respeito a mais com a Itália, que é bom não ter e que pode servir para uma certa seleção se chegar a defrontar a Itália daqui a uns dias à frente, de poder não ter respeito. Uma coisa é respeito, outra coisa é o medo, e às vezes o medo condiciona demasiado. Sim, e a gente já sabe, se bem que esta Itália está a quebrar muitos tabus, já não é aquela equipa do Catanagio defensiva, mas hoje acho que foi buscar um pouco disso, daquele sofrimento de estar sempre atrás do prejuízo, por assim dizer, sempre atrás da bola, não se importava muito de não estar com ela, mas no entanto, quando se tem jogadores com grande qualidade técnica, como o Federico Chiesa, que marca um colão, é uma obra-prima. Eu até vou passar aqui, eu acho que foi uma obra-prima de todo tamanho. Se não foi o... Não, também é exagerado dizer que foi até agora o gol deste europeu, mas é um dos candidatos. Sim.
Eu vou passar aqui o gol, que realmente é digno de ser passado. Apesar de não estar com som, mas é um gol de belo efeito este aqui. É. A recepção que ele faz é enorme. É um dos grandes jogadores que, em grande forma neste Euro, sem dúvida alguma. Está a aparecer de forma bem vincada. E eu vi há pouco uma repetição do golo, daquela imagem que costumam estar a usar muito neste Euro, vista de cima, que é espetacular. E vê-se muito o pique que ele faz, o esforço que ele faz efetivamente para apanhar a bola, porque a bola é lançada para a frente e ele vai ali num grande esforço para, tanto domina a bola de cabeça e para conseguir controlar a bola, e consegue. Um recorde técnico fenomenal mesmo, fantástico. Foi brutal. Muita atenção a este jogador. De facto, e é estranho a gente ver um Federico Chiesa, que até é uma das figuras da Juventus, o companheiro do Cristiano Ronaldo, mas ele tem sido banco. Tem sido banco. Achas que é realmente uma arma secreta que sai sempre do banco? Achas que é o Quaresma italiano? Se calhar é, mas eu acho que pela idade dele, e acho que ele já merecia uma apostazinha melhor do Mancini, porque um jogador a jogar com este nível, com este pico, com a época que fez na Juventus, uma equipa que jogou tão pouco, não é, que desiludiu tanto, e ele foi daqueles que realmente mexia mais o jogo, já justificou um pouco uma aposta diferente. Mas pronto, eles é que são os misters, eles é que sabem, não é? Também a verdade é que produz efeito ser arma secreta, e é bom ter uma arma secreta. Mas eu, na minha opinião, seria um jogador a ter de início, sem dúvida. Sim, eu até percebo porque aquela aposta, eu diria no Berardi, que seria o substituto, e não no Chiesa. Eu acho que o Berardi é um jogador que traz mais posse de bola, mais segurança defensiva, por assim dizer. Não é um jogador tão criativo, tão criar espaços. É assim um jogador de posse de bola para tentar manter um certo equilíbrio esta seleção italiana, coisa que se jogar com Insigne e Chiesa, aquilo pode descambar um pouquinho. Sim, não há tanto controle dos momentos do jogo, sem dúvida alguma, mas pronto, é aquelas decisões, aqueles grandes debates que todos nós adeptos do futebol temos, não é? Joga este, joga aquele, tira assim. Todos nós pretendemos ver um jogo e uma seleção ou uma equipa mais acutilante e mais avançada, e jogar um bocadinho com menos medo, talvez. O medo não é o termo certo, é cuidado. Obviamente a questão tática é fundamental nos dias que correm, e claro que se eles, selecionadores, treinadores, colocam só os jogadores que mexem com o jogo e lá está, como estavas a dizer, eu com o Berardi, não jogadores que não controlam tanto os momentos do jogo, então aí estão-se a expor, e se perderem, têm a cabeça a prémio, é lógico. Mas nós estamos cá para picar um bocadinho, para chamar um bocadinho a atenção, para ver mais emoção e ver mais golos e ver mais esta repartição da bola cá, a bola lá. Pelo menos eu estou lá. De facto, esse é o nosso papel. Como eu costumo dizer, que é um dos lemas aqui do meu podcast: o futebol é todos e para todos. E treinadores de bancada somos todos, então temos somos sempre... todos, claro. Então, nós não temos responsabilidade, nós podemos dizer à vontade. Não há problema nenhum. Isto é o bom da gente falar aqui para o microfone, não temos a responsabilidade de decidir nada lá dentro, portanto podemos falar o que nos apetecer. Sem dúvida alguma. Achas que um dos dados curiosos deste jogo, e até o comentador da Sport TV, eu agora não sei precisar quem é que o disse, frisou muito bem: esta Itália no meio campo funcionou de maneira diferente por uma mexida no 11. Saiu o Locatelli para a entrada do jogador do Paris Saint-Germain, o Berardi. Achas que isso ditou um pouco também esta dinâmica toda no meio campo? O jogo ficou um pouco mais de posse, um futebol mais vertical?
Eu penso que sim, eu penso que o Mancini, por um lado também, fazendo aqui o contraponto, terá visto que a seleção austríaca apresentava outros gabaritos que as outras três que já tinha defrontado, sobretudo a nível físico, e a nível de força e força de meio campo. E talvez a ideia dele tenha sido segurar um bocado o jogo por aí, de tentar dar ali um controle, primeiro controlar o jogo e a partir daí tentar vencê-lo. O que aconteceu realmente foi isso, não é? A primeira parte foi da Itália, a Áustria limitou-se a defender e pouco mais. No entanto, o que aconteceu na segunda parte é que, na minha opinião, foi inesperado, foi efetivamente um acreditar da Áustria face ao futebol apresentado pela Itália, e então assistiu-se àquele agigantar progressivo da Áustria, que cada vez mais foi acreditando. Também todos nós já vimos N jogos em que as equipas pequenas que estão fundamentalmente a defender e à espera de um contra-ataque letal, com o passar do tempo vão-se agigantando, vão tendo mais confiança e, pelo contrário, a equipa mais forte, neste caso a Itália, vai começando a ficar mais nervosa, mais cansada, e a precipitar-se. E foi o que aconteceu de facto, em grande parte da segunda parte, foi justamente o que aconteceu. Eu não estava à espera, realmente, eu acho que tu frisaste bem, acho que ninguém de nós estava à espera de uma Itália assim tão nervosa, mas de facto é diferente jogar numa fase de grupos e depois do primeiro jogo, que eles jogaram brilhantemente. Sim. Eu acho que posso dizer que foi uma surpresa uma Itália tão forte. Ninguém estava a contar com uma Itália tão forte como apresentou-se neste campeonato europeu. Porém, isto já é uma fase de mata-mata, como diz o nosso velho amigo Scolari. Exatamente. Eu acho que isso pesou para os jogadores italianos e esta seleção austríaca que não tinha nada a perder. Desde a passagem da fase de grupos, isto já é um ganho, portanto acreditaram até ao fim. E nunca tinham passado. Interessantes. Nunca tinham passado, portanto já estava ganho. O europeu deles já estava ganho, já estava no bolso, não havia nada a perder. E assim que lá está, na minha opinião, sentiram essas dificuldades, começaram a ganhar um bocadinho essa confiança e foram para a frente e fizeram muito bem, e podiam ter feito até uma boa surpresa neste Euro. Podiam, sim senhor. Eu queria que tu apontasses aqui os teus dados positivos, quais são os jogadores tanto da seleção italiana como da Áustria que te deixaram mais contente, por assim dizer. No jogo de hoje? No jogo de hoje, sim. Olha, da Áustria eu gostei muito do Alaba, não desilude de facto. Gostei muito e gosto muito daquele ponta de lança, o Arnautovic, que, pronto, polémicas à parte, a verdade é que ele luta muito, trabalha muito e vê-lo muito a vir buscar quase ao meio campo algumas bolas e disputar algumas bolas. É um jogador mesmo de luta. Ele tem lá uma jogada ou outra que também, um pouco por desapoio e alguma fadiga provavelmente, que não decidiu, não definiu no momento certo, ainda com o jogo em 0-0, que podia ter sido de outra forma. Relativamente à Itália, o Chiesa quando entrou foi óbvio, quer dizer, era óbvio, e assim que ele entrou, pelo menos eu tive aquela sensação de algo vai acontecer. E aconteceu. E aconteceu. E aconteceu. E o guarda-redes também, o Donnarumma, embora não tenha tido tanto trabalho como isso, mas houve aquele remate agora não tenho precisamente o jogador que fez um remate pé direito já também, que ele fez uma defesa magistral ali em baixo ao canto inferior esquerdo dele, que foi e os grandes guarda-redes às vezes também se definem não só por aquele que passa o jogo todo a fazer muitas defesas, mas aquele que faz uma defesa, mas essa defesa garante
qualquer coisa, não é? Foi o caso de hoje com o Donnarumma. Achas que é um digno sucessor do Buffon? Ou ainda é cedo? Acho que é um bom sucessor do Buffon. Ainda é cedo para ver o que é que vai ser no futuro. Às vezes nós no futebol temos uma certa precipitação com as análises, e às vezes batem certo, às vezes não é? Sucede com jogadores e sucede com equipas. Às vezes há aquelas equipas que nós dizemos aí, pá, espetacular, vai fazer um brilharete nesta competição, seja um campeonato, seja um europeu ou um mundial, e depois, afinal de contas, acaba por não ser assim tão determinante, e com os jogadores também. Para já, ele parece estar a assentar, ou seja, ele no início da carreira teve ali também umas certas complicações, e não estava a assentar o seu jogo e a sua mente, se calhar como profissional de futebol, mas que cerca, se calhar, diria uns 2 anos esta parte, começou a ter um certo peso no Milan, e agora está aparecendo na seleção em grande nível. Daqui a mais uns aninhos, se calhar já conseguimos ter essa percepção se vai ser ela a ficar com o trono do Buffon. Eu acho estranho, mas também o futebol moderno na sua força máxima, mas eu ainda vejo o futebol de uma forma tão nostálgica e tão saudosista, faz-me confusão ver os jogadores já quase como afirmados, como grandes futebolistas, a saírem para ligas tão periféricas como a Ligue 1. Por muito que eles vão para um Paris Saint-Germain, ok, mas é estranho a tomada destes jogadores, porque não cabe na minha cabeça. Ele está num clube tão prestigiado e a Liga Italiana está a crescer tanto. Tanto, é verdade. A minha dúvida é, será que vão pelo dinheiro, ponto final? Será que vão porque a nível da abordagem de contrato lhes dizem e garantem, entre aspas, naturalmente, que vão ganhar a Champions League, ou ambas até, não é? Provavelmente ambas, porque há muito que se fala que o PSG vai ganhar e vai ter uma grande equipa, vai ter grandes craques, mas depois vai saber e nada, e pronto. A minha dúvida é um pouco essa, é se realmente o que conta é o dinheiro, ponto final, ou se é algo mais. Nestes casos de jogadores ainda jovens, ser só o dinheiro custa um bocadinho, assim como às vezes vemos irem para ligas ainda mais periféricas, noutros continentes, da mesma maneira que vão obviamente ser multimilionários para o resto da vida, mas em termos de futebol desaparecem, ficam completamente absorvidos. Não sei. Eu não consigo perceber, e acho também muito estranho eu acho que já deviam ter estudado isto mais cedo, e quando digo estudado, os jogadores de futebol profissionais neste caso, é assim que se ganha uma Champions League, contratando os melhores jogadores. Eu acho que desde os Galácticos que isso já devia estar incutido, que dificilmente isso vai dar resultado. É verdade. Mas no entanto tem sempre aquela coisa de criar super equipas e com o objetivo máximo. Isto é para ganhar a Liga dos Campeões. Eu penso que quando o objetivo número 1 é ganhar uma Champions, já está traçado o falhanço. É verdade. Tem que ser sempre o projeto, tem que ser sempre a ideia. E a partir daí, dar o salto para qualquer coisa mais tangível. Mas primeiro tem que ser um projeto, tem que ser uma ideia, tem que ser uma construção de uma equipa, de uma estrutura, todos esses fatores que são fundamentais. Eu quero uma casa com piscina. Se eu começo primeiro a construir só a piscina em vez da casa, provavelmente não me fosse a faca de coisa, não é? Portanto, é mais ou menos o pensamento, que quer dizer, não faz muito sentido. Acho que tens toda a razão nesse particular. É inconcebível. Enfim, eles lá sabem. Agora, o futebol é um negócio, também não podemos esquecer, não é? E não podemos esquecer que esses grandes craques, ou quem os contrata,
para ter esses grandes craques nas suas equipas, vai ter um aporte de dinheiro, de patrocínios, de direitos televisivos e por aí fora, e pode ser também simplesmente um jogo de dinheiro. E embora se diga que é para ganhar a Champions ou isto ou aquilo, mas não deixa de ser um investimento. É um bom ponto que tu trouxeste para esta conversa, que eu esqueço sempre, mas de facto hoje em dia o futebol realmente é negócio. É negócio. A gente ainda ouvia, eu ainda ouvia os meus avós e dizer, jogar por amor à camisola e tal. Ainda no dia vi um post no Facebook da Académica com os estudantes, quando a Académica foi fazer uma final da taça e o comentário era, neste tempo jogava-se com amor à camisola. Essa acabou, como é lógico, não é? E nos dias que hoje, bem da verdade, também não faz assim tanto sentido essa coisa do amor à camisola. Não quer dizer que não haja ou que não deva haver, mas o dinheiro é o que nos alimenta. Nós precisamos de dinheiro para viver, cada vez queremos mais para ter isto, para ter aquilo, para poder ir ali. Muitas vezes as pessoas não... obviamente que há quem precise mais ou quem goste mais ou aquilo que a gente queira, mas todos nós à nossa medida gostamos. Uns é para comer, outros é para o computador, outros é para férias, outros é para dar aos filhos, seja o que for. É inevitável, não há como fugir. É triste realidade, não só no futebol. Não só no futebol, mas na vida. Muito bem. É verdade, Acho que a Itália, além do gol do Chiesa lá, conseguiu marcar o segundo, depois por Pessina, também num bom contra-ataque. A Itália já estava por cima do jogo, era negável que a Itália depois do golo veio para cima. Eu acho que depois no início do prolongamento, acho que a Itália foi a equipa que deixou-me clara a convicção de que queria passar aos quartos de final, e a Áustria com podemos dizer, muito poder de luta, lá conseguiu também fazer o seu golito, e que tu próprio adivinhaste. É verdade. Lá estavas a vaticinar que ele... Ainda bem que foi só um. Ainda bem que foi só um, para quem está a ouvir isto. Isto é uma conversa privada. Isso é uma conversa em off aqui com o Marcos, que eu refiz o título e o meu mini guião 2 vezes por causa do marcador. Portanto, eu estava a torcer que a Itália realmente fosse apurada, porque íamos estragar aqui as contas do meu guião. Mas tens toda a razão. O prolongamento foi da Itália, entraram mais determinados. Voltou aquela confiança inicial, não com a mesma percentagem, na minha opinião, mas voltou aquela confiança de nós somos a Itália, somos os favoritos, estamos aqui para ganhar, ponto final. E a Áustria já estava para lá do limite, já estava ali com os pulmões de fora, a dar tudo o que tinham e o que não tinham, a fazer um grande esforço, mas conseguiram fazer o tal gol, é verdade, mas também é verdade que a Itália, com um bocadinho mais de calma, ainda podia ter feito mais 1 ou 2 gols sem grandes problemas, porque a Áustria já não defendia, tinha lá um jogador atrás às vezes, e houve ali uns contra-ataques que só mesmo por precipitação dos jogadores italianos a que não produziram um gol. Sim, houve inúmeras oportunidades da Itália a largar o gol. Sem dúvida. Enfim, acho que pelo menos da minha parte está tudo dito deste jogo. Sim, não há muito a acrescentar. Não, foi realmente isto. Vamos então falar sobre o Dinamarca, País de Gales. A Dinamarca, depois daquele incidente com o Eriksen, está com a força toda. Está. Por um lado, hoje o resultado de hoje não me espanta, porque mais uma vez eu acho que o País de Gales foi das seleções, não é que me tivesse desiludido, porque eu não estava iludido, mas é uma seleção que para mim ainda não tem sua, mesmo com o Bale ou com o Ramsey, mas não gosto, não gosto, e acho que é uma seleção relativamente fácil para ser vencida. Portanto, hoje em si, concretamente, não, porque a Dinamarca tem bons jogadores, joga bem, e tem muita força também, tem muita força de meio campo, tem muito transporte de bola para a frente e vão atrás do prejuízo.
O que me espanta realmente, acho que foi unânime nas apreciações que eu vi, foi com a dúvida da saída justamente do Eriksen do primeiro jogo. Terem perdido esse jogo também foi obviamente natural, dadas as circunstâncias, fosse qual o jogador fosse, não era ser o Eriksen, mas aquilo que se disse na altura, que eu também sentia, que sem o Eriksen, como é que a Dinamarca ia conseguir seguir, aguentar-se? E a verdade é que se aguentou, e a verdade é que já passou mais uma fase. Essa é para mim a grande surpresa maior. Não tem tanto a ver com o jogo de hoje, achei perfeitamente natural, mas acho extraordinário, porque o Eriksen era de facto um jogador nuclear para a equipa da Dinamarca. Não, sem dúvida. Eu vou colocar, enquanto a gente vê. Pois, aqui a estatística, os 4, claro. Sim. Eu até estava aqui a tentar colocar os 4 golos enquanto a gente falava. Eu vou colocar aqui o resumo. O resumo alargado. Exatamente. Não, pelo menos na minha opinião. E é uma equipa bastante equilibrada. Tem alguns jogadores tecnicistas que podem desequilibrar. O Eriksen já não pode fazer parte desta seleção, claro. Mas no entanto é uma equipa que na sua síntese consegue ocupar bem todos os momentos do jogo. Tem jogadores que podem desequilibrar e hoje foi uma prova disso, que tem um jogador que é o suplente do tal Poulsen, o Dolberg, que pode tirar aqui um coelho da cartola. E depois às vezes, desculpa interromper-te, mas há aqui uma questão também que tem a ver com a parte além do futebol. Eu também gosto às vezes de olhar para a parte além do futebol, e não podemos esquecer que a Dinamarca é a Dinamarca, não é uma Itália, não é uma Espanha, não é um Portugal, ou seja, a mentalidade nórdica é diferente. Nem vão tão acima como nós, que do 0 aos 100 já somos os melhores do mundo e vamos ganhar tudo e a todos, nem porque um resultado menos conseguido somos os piores e já vamos fazer embora e tudo mais. Tem outra dinâmica, outra encarar não só do desporto, mas em tudo em geral. E é engraçado, porque quando eles ganharam o europeu há uns anos bons, em 92, salvo erro, 92, sim. Eu sou péssimo com datas. Em 92 não estavam à espera, e no entanto, há pouco tempo vi um documentário sobre esse acontecimento, mas eles aquilo uniram-se de tal forma, sem estar à espera de estar lá e ser o underdog, serem aqueles que estes vieram aqui só para encher, mas vão já de vela, e ganharam. E há aqui um certo paralelismo diferente com o que lhes aconteceu neste primeiro jogo, de repente terem aquele drama em mãos, com a sua estrela mais proeminente e o organizador de jogo e tudo isso. Sim. Acontece aquilo, e quiçá eles não tenham tido um pensamento, embora outros jogadores naturalmente, mas não tenham tido um pensamento dentro da mesma linha, que é: vamos unir todos e vamos para a frente tentar fazer qualquer coisa. Vamos ver, vamos ficar atentos. É engraçado tu falares disso, porque tal como em 92, e por razões diferentes, o melhor jogador dessa seleção dinamarquesa não estava presente, que era o Michael Laudrup. Exatamente. E o treinador em questão, o selecionador, eu agora escapa-me o nome, não consigo lembrar quem foi, consegue convencer o irmão, o Brian Laudrup, a ser a estrela desta seleção. Exatamente. É incrível essa campanha histórica dessa seleção em 92. Eu iria dizer que dava para escrever um livro, mas já foram escritos tantos, e inclusive filmes. Tem um filme da Netflix que relata bem esse acontecimento também, que é o Verão de 92. O Verão de 92 é fantástico mesmo. São acontecimentos extraordinários. E tem um dado curioso, que um evento também muito triste, que era a doença de um dos elementos da seleção dinamarquesa. A filha estava doente e, de certa forma, serviu para unir num elo emocional aquela seleção dinamarquesa, e que se calhar
é um elo muito forte, a questão do Eriksen, que também está a unir esta seleção. Justamente, esse comentário que eu falava foi justamente sobre esse jogador que tinha a filha doente, e eu não estou preciso porque eu tenho a sensação que ele até falhou um jogo ou coisa que o valha para estar com a filha, algo assim, ou houve qualquer coisa ali à volta disso, e lá está, essa união dentro de uma adversidade às vezes é um catalisador muito forte mesmo. Sim. Vamos ver, e eles hoje, embora eu não acredite, não tenha acreditado muito em Galos, mas eles passaram-nos a ferro, não? De facto. Basicamente. Eu até estou a ver com quem é que a Dinamarca irá jogar. Irá jogar os quartos de final com o Países Baixos ou República Checa. É o próximo adversário da Dinamarca. Portanto, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Eu esta seleção holandesa não estou muito expectante, sou-te sincero. Também não. Acho que está longe do meu imaginário do que era a Holanda antigamente. A laranja mecânica. Eu não sou desse tempo da laranja mecânica, mas nem da geração que ganhou depois o europeu. Gullit, Ricardo, Van Basten. Eu também não sou dessa geração, mas sou de uma geração que nunca ganhou nada e que Portugal até conseguiu ganhar algumas vezes, que é a seleção do Davids, do Seedorf, do Van Nistelrooy, do Kluivert. Essa sim foi a geração que eu temi e que via a crescer e com grandes craques. E esta seleção holandesa, eu já fiz isto no episódio anterior, na segunda-feira. Eu acho que as estrelas desta companhia são defesas centrais e o médio defensivo, que é o Van Dijk, o De Ligt e o próprio Frank de Jong. O resto lá na frente do Depay é um jogador diferenciado, mas que oscila também muito. Nada de especial nos dias de hoje. Eu acompanhei a laranja mecânica já só mais de registros, mas essa seleção do Gullit e Van Basten via-se europeu. Na Alemanha também, era uma coisa do outro mundo. Era provavelmente a equipa seleção que o mais gozo deu ver jogar, porque aquilo era alucinante, era completamente. E lá está, bom, os sistemas táticos também eram diferentes, havia outra liberdade, mas era lindo ver aquelas jogadas, era fantástico mesmo. Não, de facto, eu já só relembrava por registros históricos, não é? E do meu pai também falar sobre o gol do Van Basten na final, que era o Alves. E o do Gullit também é um gol tremendo, mesmo uma cabeçada, um centro, e ele faz uma cabeçada, aquilo é de cabeça, mas aquilo é um míssil autêntico que entra na baliza, uma coisa incrível. Claro, e o do Van Basten, provavelmente dos melhores golos que já vi. Fantástico mesmo. Num ângulo tão fechado, a bola conseguir lá entrar é algo incrível. É verdade. Marcos, acho que deste dia 14 está tudo dito. Sim. Pergunto-te agora, expectativas para amanhã. Como é que estão as tuas expectativas para a seleção portuguesa? Para amanhã, antes da seleção, os Países Baixos e a República Checa, acho que vai ser um jogo muito simpático. Acho que são duas seleções que se encaixam ali bastante bem. Acho que vai ser divertido, pelo menos eu tenho essa expectativa. Face a Portugal, eu acho que temos, sinceramente, francas hipóteses de passar. Obviamente que podemos não passar, isto tudo pode acontecer, não é? A seleção belga tem grandes jogadores, é uma grande seleção, jogam bem, mas eu acho que está naquele grupo de seleções com que normalmente o nosso futebol encaixa bem. A Bélgica, a Holanda, a Inglaterra, normalmente o nosso futebol encaixa bem nessas seleções. Por exemplo, na Alemanha, nem tanto, como se notou. Mas a Bélgica faz parte desse núcleo de seleções seleções boas que o nosso futebol encaixa bem. E eu acho que se conseguirmos, se houver uma boa organização em campo, se colocar os jogadores que efetivamente estão mais em forma e que estão com mais força para jogar, porque eles bons são praticamente todos.
Todos. Aqui é um bocadinho deixar cair aquela coisa de que tem que ser este ou tem que ser aquele. Tirando, na minha opinião, 2 jogadores que têm que ser, 3 jogadores têm que ser aqueles: Rui Patrício, Pepe, Ronaldo. Isso, para mim, esses não, pronto, só mesmo não estando em condição física, naturalmente. O resto, todos os outros podem ter bons substitutos de acordo com o momento em si. E eu acho que Portugal não deve entrar com medo, não deve entrar demasiadamente à defesa, porque a Bélgica só joga ao ataque e, portanto, se nós só jogamos à defesa, vamos estar sempre expostos a eles. E o que interessa aqui é jogar um pouco também ao ataque, porque eles também na defesa não são assim nada do outro mundo, mesmo nada, pelo contrário. Tirando o guarda-redes, que é um bom guarda-redes, mas também, sinceramente, é um bom guarda-redes, ponto. Não é mais do que isso, na minha opinião. Eu concordo com tudo o que tu falaste, e em relação à seleção belga, eu tenho falado com muita gente brasileira, e eles têm um trauma muito grande com a seleção belga, porque foram eles que eliminaram na última Copa do Mundo. E eles falam algo que tem toda a razão. Esta geração belga já é falada já há algum tempo. No entanto, os anos passam e se formos ver a idade da defesa, a defesa já não é assim tão forte como era no Euro 2016, por exemplo. O Vertonghen, a gente já o conhece do Campeonato Português e já não tem a mesma velocidade e o andamento, na minha opinião, para este tipo de competições. O Alderweireld também já é um jogador já com algum peso nas pernas e, sinceramente, as alas, eu acho que Portugal consegue bem explorar esse fator contra a seleção belga. Sim, e a Bélgica também tem outras duas coisas que eu acho curiosas de serem analisadas, que é, mais uma vez eu estava aqui a ver as notas. O grupo da Bélgica era a Bélgica, a Dinamarca, acabadinha de perder o Eriksen ainda a tentar respirar, Finlândia e Rússia. E, portanto, a Bélgica, exatamente, a Bélgica que também foi muito falada e que jogou bem, sem dúvida alguma, mas quer dizer, com um grupo destes, se não passasse, era um bocadinho estranho. Portanto, não me causa aqui nada de especial só o facto de ter passado ou qualquer coisa desse género. Claro que ia passar, um grupo facílimo, não tem aqui nada do outro mundo. E depois, como tu estavas a dizer, com toda a razão, e faz lembrar, ir buscando a história da Liga dos Campeões e do Paris Saint-Germain, tanto o Paris Saint-Germain como o City, por exemplo, este ano, grande equipa, não ganha, o outro ano, não ganha, e a Bélgica é exatamente isso, todas estas últimas competições se ouve falar, e a Bélgica é espetacular e não sei o que vai ser, mas depois nunca é, nem tem-se aproximado, atenção, nem tem-se aproximado. Eu acho que realmente temos as hipóteses todas de passar amanhã, mas também não é de estranhar se a gente amanhã ficarmos já relados, porque é uma seleção fortíssima. Claro, e não. Lukaku e Mertens e o Kevin De Bruyne pode surgir dali qualquer coisa de extraordinário. Portanto, é uma boa seleção, sim. Pode não ser uma França ou uma Alemanha, ok, mas pode facilmente não digo, mas pode realmente nos prender e ganhar amanhã. Eu acho claro que também temos que contar com isso. Claro que sim, e é normal e é natural, e não tem que haver, às vezes uma coisa é a emoção, a gente está em casa ou no café ou a ver o jogo e tem uma emoção muito grande e queremos ganhar, obviamente, etc. Mas depois temos que saber decidir, os outros também lá estão, também querem o mesmo, também jogam, também sabem jogar, e hoje então tivemos esse exemplo fantástico com a Áustria, que uma seleção teoricamente muito inferior à Itália, estávamos todos à espera que a Itália ganhasse 2-3-0 sem problema, e eles bateram-se ali grandemente e com muita dignidade a causar muitos problemas à Itália. Portanto, não é nada do outro mundo, não. É mesmo assim, faz parte. Faz parte mesmo. Marcos, olha, estamos já no final do episódio, portanto agora tens microfone aberto para falar sobre o teu projeto, o porquê Tudo é Futebol.
Ok. Olha, é assim, o projeto nasceu de uma forma muito gira, porque eu faço muitas coisas na vida, mas comecei a ser professor de educação física e dava aula aos miúdos e muitas vezes estava a falar com eles e dar exemplos e ia sempre buscar, pá, o exemplo melhor que eu tenho, olha, no futebol, por exemplo, qualquer coisa. E depois daí a fazer isso com os meus amigos. Epá, eu queria explicar qualquer coisa, ia buscar, olha, já viram que no futebol acontece isto? E eu pensei, espera lá, porque tudo é futebol. E então fui buscar elementos do futebol, ou factos históricos, ou situações que acontecem no futebol, e fui transpor para a vida real. E então cruzo as mesmas coisas. Não é propriamente uma coisa para estar a discutir a tática, ou qual foi o melhor clube, ou qual é o melhor clube, ou a melhor seleção. Exato. É uma coisa para estar a brincar, a gozar um bocadinho. São episódios curtos, mais ou menos 5 minutos, 7, 8 minutos máximo, e com um tom de brincadeira a trazer o futebol para a vida real e a vida real para o futebol. É basicamente isso. Olha, fiquei já curioso para saber. Vou devorar já os teus episódios aqui. Já agora deixo uma dica, porque também sou um bocado rookie nestas coisas. Ouçam de trás para a frente, porque eu acho que os melhores estão bastante melhores do que os primeiros episódios. Portanto, vale sempre a pena começar a ver os últimos e depois, para o fim, aquilo não tem seguimento, não há problema. Assim, em especial. É um bom exercício. É um bom exercício. Eu próprio sou muito crítico do meu trabalho, então eu gosto de ver como eu comecei e como é que eu estou agora. Portanto, é um bom exercício. E a gente tem sempre essa percepção que realmente os últimos é que estão melhores e o que está para trás está muito primitivo, vá. Sim, é verdade. Muito bem. Ok. Tens aqui um novo seguidor. Posso-te garantir. Muito obrigado. Ok, eu, claro, agora não vou perder também o teu, naturalmente, não é? Já está aqui numa fase de bónus este campeonato europeu com a rubrica Diário de Bolso, lá está. Mas a segunda temporada já está a ser planeada já há algum tempo e com maneiras diferentes de se calhar de ver o futebol. Muito bem, estou a ficar muito curioso. Muito bem, Marcos, olha, obrigado. Okay. E deixo aqui já um apelo aos jovens do Futebol de Bolso para acompanhar também aqui o podcast Porque Tudo é Futebol. Dá aqui uma forcinha também ao Marcos. E lá está, Marcos, obrigado. Obrigado pela tua Eu que agradeço o convite, foi fantástico, adorei. E vamos para a frente. Quando for preciso, dá um toque. Olha que eu vou dar e vou cobrar isso. Força, sem problema. Muito bem. Maltinha, amanhã vamos estar no dia 15, um dia também de importância para todos nós. Vamos ter em primeiro, às 17 horas, o Países Baixos versus a República Checa, e o jogo que nos interessa mais vai ser Portugal e a Bélgica. Fiquem por aí e amanhã estaremos aqui à mesma hora no terceira parte de Sports Bar para fazer mais um diário. Fiquem bem e até amanhã. Futebol de Bolso com Brás Assunção.